sobre as provas em espécie. Nós temos aí do artigo 384 a 484, 101 artigos, tratando sobre provas em espécie. É evidente que não vamos analisar tudo aqui, não tem condições, a gente teria umas 5 aulas ou mais. Não tem condições. Vou passar aqui as principais informações para os senhores. Vamos lá. Primeira delas, a chamada ata notarial. Ata notarial. E aí, para que a gente consiga ver o maior número possível de provas em espécie hoje aqui, para no máximo na próxima aula, se precisar a gente fazer só a conclusão, vai ser muito mais falado do que escrito, até porque o gesto de vir aqui e escrever ajuda a dar uma puxada na coluna. Vamos lá, ata notarial. Artigo 384 do CPC. A ata notarial consiste num documento público emanado por um notário, cartório, que faz às vezes uma escritura pública e que certifica as impressões que o notário, que o tabelião, que o escrevente apurou. Ela, na verdade, é uma prova documental, essencialmente ela é uma prova documental, é um ato emanado do cartório, que já era previsto há muito tempo na lei de regência, a lei 8935 de 94, e era inicialmente negligenciado. No final da vigência do Código passado, começou a pipocar um caso ou outro ali de ata notarial, mas não tinha previsão expressa no CPC. Precisa de previsão expressa no CPC? Não. A ata notarial era um grande exemplo de prova atípica. Lembra que no 369 tem lá a previsão de que a parte pode se utilizar de qualquer meio previsto em lei ou não? Atípica, prova atípica. Agora ela virou prova atípica, porque foi crescendo a sua importância. Foi crescendo a sua importância prática, né? A sua utilização prática. O legislador achou por bem disciplinar. Vou pegar aqui. Um artiguinho só. 384. Como é umzinho só, vamos ler. Isso é simples. A existência e o modo de existir de algum fato, qualquer fato, podem ser atestados ou documentados, prova documental, a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Uma das funções, um dos serviços prestados pelo tabelião, o senhor sabe que o tabelionato é um serviço privado prestado sob delegação pública, né? Autorização do Estado, tem fé pública. Artigo 236 da Constituição Federal trata disso. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Agora tem a preponderância dos documentos eletrônicos. Veja, como é que é muito comum, como é que cresceu muito a utilização da ata notarial? Claro que você vai deixar um pichulezinho ali, um serviço em cartório, vai pagar ali 600, 800 pilas para lavrar a ata notarial. Claro que vai depender da sua demanda também, né? A demanda, você está buscando o custo de um ingresso, você não vai lavrar uma ata notarial, vai sair muito mais caro. Depois você vai ser ressarcido, né? Se você ganhar, então você pode ponderar isso também. Mas o que é muito comum a ata notarial? Informações constantes da internet. Claro que você pode tirar uma foto da internet, do monitor. É evidente, você pode dar um print. Mas aí é uma prova feita unilateralmente por você. Para dar maior ênfase, para dar uma força probante maior no documento público, fé pública, você pode pedir para que um escrivão faça isso, um tabelião faça isso. E ele vai lavrar, certifica que no dia tal, a requerimento de fulano de tal,
se dirigiu até a página da internet, tal, e lá constava tais informações que vão bater com o que você está falando, é isso que se espera. Vai, bota o print aí ele lá. Ele tem fé pública, é isso. É isso. É isso que é ata notarial. Resumidamente é isso. É uma escritura pública, é um documento público, que como tal é dotada de fé pública, no qual se exterioriza as percepções captadas pelo tabelião. Uma coisa é você falar, outra coisa é o tabelião falar. Desinteressado, recebe uma delegação do Estado, tem fé pública, ele vai certificar o que ele percebeu. Agora, não se resume a ver. Pode ser. É qualquer percepção, qualquer forma, qualquer elemento sensorial que é possível o ser humano captar. É olfato, é paladar, é visão, audição e tato. Aí é questão de imaginação. Veja, é possível numa demanda que se esteja discutindo a poluição do imóvel vizinho e que fica fedendo de maneira insuportável, ou que em certos dias da semana tem atos libidinosos, tem atos depravados, tem som alto, faz festa. Eu peguei não muito tempo lá na Procuradoria uma demanda contra a Vila Isabel, a quadra da Vila Isabel, que tinha essa discussão. Agora botou ata notarial, vai falar o quê? O escrivão foi lá, o tabelião foi lá e certifica que no dia tal. Um sábado, uma sexta-feira à noite, sei lá qual dia que era, ou sei lá, uma terça-feira à noite, às tantas horas me dirigi à quadra, ao endereço tal, quadra da Escola de Samba Vila Isabel, e lá pude perceber a requerimento de ciclano de tal, o autor, que em que pese superado às 10 horas, o som estava sendo emitido a não sei quantos decibéis, que uma imensa gritaria. É isso. Ele vai certificar. Tem muito mais força probante do que você dizendo isso para o juiz, que você é uma parte interessada. Ele, ao contrário, é desinteressado. Então deixa eu anotar aqui o que nós estamos vendo. Tá aí a ata notarial. Próximo meio de prova que nós falaremos é o depoimento pessoal. Depoimento pessoal. Vou tentar escrever o menos possível. No intervalo eu resolvo essa questão da cadeira aqui. Depoimento pessoal, artigo 385 a 388. 385 a 388. O objetivo do depoimento pessoal é a obtenção de esclarecimento sobre fatos, sobre o ponto de vista da própria parte. E um dos resultados possíveis do depoimento pessoal é a confissão. Então, a parte disse uma coisa por escrito na petição. Muito comum de acontecer. O advogado ouviu uma coisa e escreveu outra, porque é claro que o advogado faz aquele filtro, né? Eu não vou falar isso como ela me disse, não. Eu vou dar uma floreada aqui para ficar melhor para ela. Aí outra parte pede para ela depois em juízo. Ela vai ficar de frente para Vossa Excelência, o juiz vai perguntar, ei. Ela vai falar, não, mas não é isso aí não. Não, mas tá escrito aqui, a senhora leu? Não, passei procuração para advogado, ele que fez. Mas não foi bem isso aí não, e aí? Carão, né? Carão para ela, tadinha, e carão para advogado. Mas a finalidade é essa. É que o juiz tenha a real percepção dos fatos da causa pela parte, porque, em regra, quem melhor conhece os fatos, em regra não, quem melhor conhece os fatos são as partes. Elas que se fizerem envolver naquele aspecto fático que está sendo subjacente ao pedido formulado em juízo. Então, a finalidade, ao fim e ao cabo, toda prova tem esse contexto de reconstruir os fatos ali nos autos para o juiz ter a percepção dele. Aqui é uma reconstrução pelas próprias partes. Ok? Quem pode requerer ao depoimento pessoal é a parte contrária e o juiz. Então você nunca vai pedir o seu depoimento pessoal. Você pede depoimento pessoal da outra parte.
ou o juiz pede. Nós vimos que o juiz tem poderes instrutórios, independentemente de alguém ter pedido, de uma das partes ter pedido, o juiz pode determinar, lá no artigo 370. O depoimento pessoal, ele não se confunde com dois institutos. O primeiro instituto, que ele não se confunde, não, eu vou inverter aqui, é com o artigo 139, inciso 8º. Eu estou com 139 na agulha aqui. 139, inciso 8º, é a chamada inquirição. 139, inciso 8º, inquirição. Dentre os poderes do juiz, está o de determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Inquirição. Hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Então, o que diferencia basicamente a inquirição do depoimento pessoal? É que a inquirição não é um meio de prova. É um poder do juiz. O juiz pode chamar a parte no gabinete dele, horário aprazado, um ato público, e pegar as percepções, fazer indagações sobre o fato da causa. Só que se a parte não for, se a parte comparecer e ficar calada, a inquirição não gera pena de confissão. Então, a parte pode ir, ficar calada, se não estou me sentindo seguro para falar, não me recordo bem, sei lá, dar um somebody love qualquer lá e não falar. E não gera confissão. Então, inquirição, 139, inciso 8º, não se confunde com depoimento pessoal. Por quê? Porque a inquirição não gera confissão. Já o depoimento pessoal pode gerar confissão. E aí vem o segundo ponto que eu queria falar com os senhores. Depoimento pessoal não se confunde com confissão. Confissão é um resultado. Confissão consiste na admissão, em juízo, de um fato contrário ao seu interesse. Então você escreveu que o réu avançou o sinal e você vai lá e fala que você avançou o sinal. Pronto, você confessou. Você confessou um fato que é contrário ao seu interesse. Isso é confissão. O depoimento pessoal pode ensejar a confissão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Depoimento pessoal não é confissão. Nós falamos sobre isso. Não confunde fato com efeito. A revelia não é presunção de veracidade. A revelia é a ausência de contestação, que pode vir a ensejar a presunção de veracidade. A presunção de veracidade é um efeito da revelia. Depoimento pessoal, a parte pode ir lá, pode depor e não confessar. Depoimento pessoal é uma coisa, confissão é outra. Nós estamos falando aqui do depoimento pessoal, vamos falar da confissão já já. Mas no depoimento pessoal, nós podemos ter a confissão. Ó, pegar o 385 aqui. Os parágrafos que importam aqui. Ó. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Não precisava nem ler isso, já não tinha falado. A fim de que a outra parte, seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, olha, na AIJ, nós vimos. Depoimento pessoal é uma das provas orais produzidas em AIJ. Sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Estava no 370. Eu já falei sobre isso. Por isso que eu não vou pegar todos os artigos, eu vou passando aquelas informações que estão nos artigos. Mas olha só, parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada, falar sobre isso. O depoimento pessoal, como é um ato da parte, não é um ato, quem vai depor não é o advogado. O advogado vai estar presente como defesa, como representante da parte, representante técnico. Mas quem vai ficar de frente para Vossa Excelência lá e quem vai depor e quem vai tremer as pernas, se borrar toda é a parte. Nós estamos acostumados, eles não estão. É um pavor, claro. Você tenta tranquilizar e tal, o cara fica desesperado. Pô. Não tem como ser diferente, é do jogo, é isso aí mesmo. Atuar em juízo é um desastre, não é nada bom. Pra gente depois pega, costuma. Mas pra parte é uma merda, e pra justiça é uma merda. Pode acontecer isso aí, pode botar de frente pro juiz, vai tremer. Tem juiz que vai dar uma maciada na carne, vai falar, tudo bem, fica calmo, não tô aqui pra te perseguir.
do jogo, é super normal, quero só pegar suas percepções, fica calmo. E tem juiz que vai, vem cá, como é que é? Tô de brincadeira aqui contigo não. E já dá logo uma sacudida no cara, mas enfim. Como é um ato da parte, a parte tem que ser intimada pessoalmente. Isso é importantíssimo. Não adianta publicar o ato e esse tipo de prova no DO em nome do advogado. Não vai ser nulo o ato. Tem que intimar. Se é para a parte comparecer e prestar depoimento pessoal, tem que ter uma intimação pessoal. Isso é uma informação muito importante. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, no mandado lá que ela vai receber, tem lá a consequência da confissão. Se ela não comparecer, ou se ela comparecer e ficar calada, se recusar a depor, o juiz vai lhe aplicar a pena. Não, em primeiro lugar, tá errado que não é pena, tá? Não é pena. Posição unânime na doutrina, não é pena, não é penalidade, não é sanção. Uma consequência processual negativa, mas o legislador escorregou ali. Pena. Mas qual é essa pena que não é pena? Qual é essa consequência? É a confissão. Então ele vai advertir da possibilidade de confissão se a parte não for confissão. O que eu acabei de falar para vocês que é a confissão? Quando a parte admite fato em contrário. O que ele falou ali? Quando a parte não vai ou quando vai ficar calado, um túmulo. Mas se a confissão também é a confissão ficta. Nós veremos que a confissão pode ser confissão real, quando ela dá golinha no dente, fala demais e entrega. Confissão real. Ela falou algo contrário a ela. E eu avancei o sinal. Mas tá escrito, senhora, quem avançou o sinal foi ela. Dente amarelo, cara de fantasma, pronto, já era, entregou. Falou, é isso mesmo. A senhora não pode mentir. Então tá bom. Foi isso mesmo, excelência. Certifica aí, por favor. Parte confessou, tal coisa. É isso. Ela expressamente falou. Agora, ela é intimada para ir. Ela é advertida, tem que vir. Se não vier, vai dar no mesmo, confissão. E ela não vai, é uma confissão, mas é um outro tipo de confissão. É uma confissão ficta. Uma ficção jurídica. Ela não confessou literalmente, mas vai valer como se fosse. Ok? Então, sobre depoimento pessoal, era isso. Uma outra coisa importante que é um ato pessoal, é um ato personalíssimo. Então, em regra, não se admite que se preste depoimento por procuração. Então, tem um cara que não consegue mentir em juízo, vai botar o irmão dele, que é um canalha. Mas quem é a parte? É meu irmão. Tá. Quem presenciou os fatos? Foi meu irmão. Tá fazendo o que aqui? Não, ele me passou procuração porque eu tenho um dom da oratória, eu sou o maior 7-1, vou enrolar o senhor. Pô, pelo amor de Deus, saia. Põe isso aqui pra fora. Agora, a parte tá viajando, passou uma procuração com os poderes especiais. Excepcionalmente, é admitido. Tanto que preposto de uma pessoa jurídica não é a pessoa jurídica, né? É um preposto, é um representante. Sobre a pessoa jurídica não tem dúvida, é um preposto que é admitido. Em tese, né, quando, sei lá, a Vivo está em juízo, depoimento pessoal tinha que ser, né, em tese, a própria Vivo. Claro que não existe a Vivo no mundo dos fatos, mas aí quem que deveria ir? O diretor, presidente, o administrador, quem tivesse no contrato social que respondesse. Mas imagina, esses caras têm diversas atribuições, tem por dia 150 audiências da Vivo no Brasil. Como é que um cara só vai ficar fazendo isso? Não, aí na pessoa jurídica admite-se um preposto. Alguém que tenha conhecimento dos fatos. Também a pessoa jurídica mandou um preposto que não sabe nada com nada, vai confissão. Confissão por ficar calado ou por emitir evasivas. Agora, na pessoa natural, a regra é não se admitir. O juiz vai analisar em cada caso justamente a conveniência, a oportunidade de colher um depoimento pessoal por terceiro mediante procuração. Mas prevalece a característica essencial é que é um ato personalíssimo e que é indelegável. Mas em alguns casos a jurisprudência admite a confissão prestada por quem tenha poderes especiais. Ok? Deixa eu ver que apareceu ali uma... Professor, se a pessoa virar na inquirição e falar: eu avancei o sinal mesmo, qual efeito isso traz, já que não se admite o efeito da confissão? Deve ser... Pois é por isso que não faz sentido e por isso que você não vê na prática. Tem um resquício do código antigo, mas não gera esse efeito. O juiz vai reduzir a termo, né? E o juiz vai poder utilizar aquilo na fundamentação dele. É um elemento dos autos.
mas não gera propriamente a confissão. Não faz realmente muito sentido, não. Por isso que você não vê na prática. Porque senão seriam ótimos para os juízes, né? Chama aqui, mas não gera confissão, é meio que água com açúcar. Não serve muita coisa, não. É isso aí mesmo, você percebeu. Ué, então não faz sentido. Não faz, por isso que você não vê na prática. Pergunta para o advogado que você trabalha, ou lá no teu escritório, sei lá, qual foi a última inquirição que ele fez. Não tem, os juízes sabem que isso não faz sentido nenhum. Bom, mas também não é um zero à esquerda também. Porque aquilo é reduzido a termo, aquilo passa a constar dos autos, o juiz pode, numa fundamentação, utilizar aquilo. Tá? Mas o que na prática sempre acontecia? Inquirição, vem cá, tô mandando, sou juiz, é um poder meu. O cara ia e ficava calado. Tá bom que eu vim aqui conhecer. Não, mas eu perguntei do fato. Pô, excelência, bonito ali o Mastre, cara. Você trabalha sempre aqui. Nada com nada, puxa papo com o juiz. Fica lá, tem gente que é safado que irrita. Fala, não sei o que você tá falando, não. Indagado sobre o fato tal, o cara falou que é um absurdo ter santo e ter imagem sacra no gabinete do juiz. Consequência processual disso? Nada, aí não adiantou nada. Fez juiz de otário. Agora, o que você falou ali, o cara confessou, aí ok, aí deu certo. Mas o que os advogados sempre advertiam? O juiz te chamou. Doutor, o juiz me inquiriu para ir lá. Fica tranquilo, filho, vai lá, fica calado. Mas não vai pegar mal, não. Vai lá e dorme na frente do juiz. O juiz pergunta, tu dorme, dá-lhe uma bocejada. Vai poder fazer o quê, Vossa Excelência? Nada. Não gera confusão. Aí acaba que é letra morta. Justamente por conta disso. Ok, Heitor? Ok? Porra, como é que é, João Lobo? Ok. Cruz, coisa horrorosa. Então tá visto aí. Depoimento, pessoal. Tem que anotar aqui porque é coisa beça. Eu vou me perder do que eu falei ou não. Vamos lá, confissão, já que falamos dela. Ok, Nelson Rubens. Porra, Nelson Rubens. Coisa ridícula, hein? Cara, nessa estágio da vida, dando aula, fica de ok, coisa horrorosa. Vamos lá. Confissão, artigo seguinte, 389? 389 a 395. Confissão. Artigo 389, 395 do CPC. E o que nós temos para falar sobre a confissão? Um primeiro dado que eu já passei para os senhores, mas bota no caderno no momento próprio da confissão. A confissão não é propriamente um meio de prova. A confissão é um resultado de provas produzidas. Mas desde sempre o legislador tratou como confissão como sendo um meio típico de prova. O legislador do Código de 2015 resolveu manter. Mas tecnicamente mesmo não é. Veja na ata notarial. A ata notarial, tecnicamente, é uma prova documental, pô. Podia ser uma seção dentro do capítulo prova documental. O cara preferiu botar separado. Ok, dá um tratamento diferenciado. Dá uma moral aí pro escrivão, pro tabelião, pro notário. Ok. Tecnicamente é uma prova documental. Escritura pública, pô. Escritura pública de compra e venda de um imóvel. Você já falou alguma vez que é coisa diferente de documento? É um documento. Escritura pública de ata notarial. Um documento. Resolveu chamar diferente. Então, veja, o fato da lei tratar não muda a essência das coisas. O legislador erra. Ou trata de uma forma diferenciada. A confissão ele chama de meio de prova. Não é. Na verdade, a confissão é um resultado probatório. Que decorre naturalmente, essencialmente, do depoimento pessoal da parte. Em que consiste a confissão? Olha aqui o artigo 389. Veja, eu já falei isso para vocês. Olha aqui. Exatamente como eu falei. Ó. A confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrária a seu interesse e favorável ao do adversário. Depoimento pessoal, perante Vossa Excelência, indagado, dá com a língua no dente. Ou não, o advogado que foi um safado, a parte fala a verdade, o que sempre falou. O advogado mudou porque sabe que se falasse aquilo ia perder. Mas aí a parte falou. A parte falou, o juiz, mas isso aqui vai contra os seus interesses. Mas é verdade, tem que falar a verdade, não tem? Pô, tá confessado. Qual foi o meio de prova realizado? Depoimento pessoal que ensejou a confissão. O cara junta um manuscrito de próprio punho,
Excelência, pá. O que é isso? Prova documental, pô. Mas foi contra o interesse dela. É uma prova documental que gerou uma confissão. Confissão não é meio de prova, esticando a corda, ferro e fogo, não é. O código trata, ok, finge que é. Ok? Os senhores estão me ouvindo aí, cara? Apareceu um vermelhão aqui na tela. Tá tudo tranquilo aí? Sim, professor. Vê se agora apareceu no chat aí o artigo 389 que eu li. Tá tudo ok. Tá aparecendo? É porque pra mim tá ali, falha ao enviar. E mó triangulão vermelho apareceu de novo. Nunca tinha aparecido isso não, mas vocês não tá vendo o 389 não? Não. Ah, então. Então a falha é no chat. Vou tentar mais uma vez aqui, ó. Fui na setinha da escola ali pra atualizar. Vê se foi. Acho que agora foi, hein? Confirme aí se foi. Porra, não. Apareceu. Então eu vou esquecer o chat. Vou dar um tempinho pra ele. Alguns estão vendo, outros não, pelo visto, né? Sim, uns colocaram sim, outros colocaram não. Vamos seguir, então, sem o chat. Eu já queria meio que dar uma negligenciada no chat por causa da coluna. Agora eu tenho um motivo. Tá gravando aqui tudo, tá? Os senhores vão ver que eu tô falando a verdade. Tá lá aparecendo falha ao enviar. Não é caô meu, não. Vamos lá. Então, confissão não é propriamente um meio de prova. O Bob Esponja é um gentleman. Ele trouxe lá o artigo 389. Não sei se ele pegou na página do Planalto ou se ele copiou do próprio chat. Pouco importa. Confissão não é um meio de prova autônomo. Ele é um resultado probatório de um outro meio de prova. Dizíamos isso. A confissão, em um aspecto histórico, ela já foi considerada a rainha das provas. Comentei isso com vocês aqui quando a gente estava falando sobre os sistemas probatórios. Tínhamos um período das provas legais ou provas tarifárias, no qual o ordenamento jurídico atribuía certa valoração. Pô, eu mudei a câmera, sempre ficava numa posição, agora está em outra. Acho que eu estou o tempo todo gravando para uma outra posição. Está aqui. No sistema das provas tarifárias ou provas legais, havia o pré-estabelecimento pelo legislador, em abstrato, da valoração a ser atribuída aos meios de prova. E aí ganhava, era o coringa, era o joker, era a prova, era a confissão, era a rainha das provas. Agora não tem mais essa questão. Ficou comprovado empiricamente, cientificamente, que a parte pode mentir. Então nós podemos ter uma pseudo-confissão, uma falsa confissão. O exemplo clássico que a doutrina traz e que não nos causa espanto. Uma mãe que confessa para livrar a barra do filho. E aí? Se o juiz tomar isso como uma prova absoluta, rainha das provas, acabou o processo quando tem confissão, vai prender, porque ela quer livrar a barra do filho, e vai ficar o 7-1 solto, em uma jurisdição prestada de modo equivocado. Então, meus amigos, a confissão ela é valorada, assim como todos os meios de prova, ela é valorada de acordo com o livre convencimento motivado do juiz e todos os elementos probatórios dos autos. Não se admite confissão sobre direito indisponível, somente direitos disponíveis, portanto, cuidado aqui com a sonoridade. Somente se admite em direito disponível aquele que você pode dispor. Não é admitida em direito indisponível, em direito que não é disponível. Porque se você não pode livremente dele dispor, de nada adianta você confessar. Naturalmente, a confissão só pode ser formulada por um agente capaz. Veja a consequência. Mesmo que não seja uma prova absoluta, mesmo que valorada de acordo com livre convencimento motivado, não é algo irrelevante no processo termos a confissão. Então tem que ser agente capaz. A confissão não se confunde com a disposição do direito material, como, por exemplo, o reconhecimento da procedência do pedido. Reconhecer a procedência do pedido é dar ganho de causa para outra parte. Acabou.
vai ser homologado pelo juiz. Teve algum vício na exteriorização da vontade. 487, inciso 3º, a linha A. Agora, confissão não. Confissão é um elemento probatório que pode dizer respeito a apenas um dos fatos da causa. Confissão não significa ato de disposição material. A confissão, ela depende naturalmente da vontade livre e consciente. Então é possível que nós tenhamos a posterior anulação. Imagine que alguém vá a juízo num depoimento pessoal, confesse. E aí depois, por A mais B, comprova que confessou porque o ex-adverso tinha sequestrado o ente querido seu. Então aí, não há vontade livre e consciência. O direito coação, o direito material já regulamenta isso. Então lá no Código Civil vocês vão encontrar as hipóteses de anulabilidade dos negócios de modo geral, erro, dolo, coação, fraude. Tudo isso justifica a exteriorização de uma vontade sem ser livre / sem ser consciente. Artigo 200 e qualquer coisa lá do Código Civil. Acho que uma última informação que a gente pode passar sobre a confissão, que é a mais importante, é que ela é irrevogável. Não adianta, sem demonstrar um vício de consciência, de vontade, aí ok. Mas sem essa hipótese, não pode voltar atrás. Querer revogar aquilo. Não, falei demais. Você desconsidera essa última frase aí, que eu preferia não ter dito. Não, peraí. Ou ela não é bola búlica. Ok? E as espécies, que nós já batemos, né? É real ou ficta. Real, deu com a língua nos dentes, ou voluntariamente quis realmente dizer a verdade. Ficta é quando você não comparece ao ato destinado, no caso do depoimento pessoal. Ou mesmo quando você comparece, fica calado, ou quando você comparece e responde com evasivas. Eu dei um exemplo aqui, o juiz pergunta sobre a causa, o cara vai ficar falando, você lembra, golaço ontem do Gabigol, hein? Aliás, que saudade. Silêncio, como é que você está se tratando? Mano, eu te perguntei isso, meu filho. Então, ficar falando Lé com Cré, dando uma de malandrão lá, toma ali uma confissão na cabeça para deixar de ser besta. Ok? Sobre a confissão, era isso. Deixa eu anotar aqui, confissão. Vamos ao próximo. Falar da exibição de documento coisa. Pela hora ali, pela coluna aqui. Nós não vamos conseguir ver tudo mesmo. Mas fiquem absolutamente tranquilos. Nós estamos no momento certo que deveria estar com a matéria. Passada essa, faltam 2 aulas. Faltam dois temas. Sentença e coisa julgada. Vai ficar faltando alguns meios de prova para a próxima aula, não tem problema nenhum. O Heitor diz ali, ó, só é admitido confissão sobre direito disponível. Isso aí. Direito indisponível não é objeto de confissão. Não pode. Direito indisponível, como você não pode, no nome, dispor dele, você não pode confessar. Valeu, Heitor. Heitor é um cara, gente boa. Ele se disponibilizou a escrever ali. Beleza. Vamos lá. Provavelmente o último meio de prova tratado hoje, 396, da exibição de documento ou coisa. Eu vou até, já que eu vim aqui na página do Planalto, pegar aqui, ó, da exibição de documento ou coisa. Artigo 396, 404. 396. E aí, não foi não, hein? Apareceu vermelhão de novo ali, ó. Não sei se pra alguém foi. Eu não sei o que tá acontecendo, isso nunca tinha acontecido. Não, agora foi esse aí, foi. Vermelhão foi o de cima. Da exibição de documento ou coisa, 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. Claro que em seu poder é a outra parte. O juiz pode ordenar que a parte é a outra parte ou terceiro. Então o autor vai a juízo e fala, excelência, eu vou te provar por A mais B o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou alegando, mas só tem um detalhe, o contrato só foi feito em uma via, tá, com um réu. E aí? E aí que o juiz vai mandar. Claro, vai dar oportunidade para o réu falar, vai ter um contraditório. Resumidamente, a parte que está alegando vai ter que
comprovar ali, o 397 trata disso. Ó, o pedido formulado pela parte conterá, digo eu, causa de pedir, vai descrever o que está alegando, né? Mas ele delimita ali, ó, vai ter que conter a individuação da coisa, claro, até porque se for o caso do juiz ir atrás de mandar uma busca e apreensão, tem que saber do que se trata. Então está falando que tem que apresentar um documento ou coisa que está com outra parte. Então me diga aí qual é o documento ou coisa, especifique. Finalidade da prova, que é utilizar ele no processo para quê? Qual é a serventia, qual é a utilidade? Lembre-se sempre que o 370, parágrafo único, possibilita que o juiz dê uma capinada e não deixa produzir atos procrastinatórios inúteis. E inciso terceiro, as circunstâncias em que se funda. Por que está com outra parte? Vai ter que explicar isso aí, nada mais, nada menos que a causa de pedir, né? A lei às vezes gasta tinta, mas é melhor do que não ter, ok? Tá lá, o requerente vai ter que especificar isso aí. Tem dois procedimentos aqui, tá, meu amigo? Porque pode ser em face da outra parte ou pode ser em face de um terceiro. Um terceiro, por exemplo, pode ser uma repartição pública. O juiz pode ordenar a repartição pública. Ou pode ser um terceiro, qualquer pessoa natural, pessoa jurídica que não é repartição pública e que não seja também parte ré. Sempre que no processo civil se fala terceiro, meus amigos, terceiro é a coisa mais fácil do mundo, é um conceito que se chega por exclusão. É terceiro todo aquele que não é parte, tá? Parte demandante, parte demandada, autor, réu, são partes, ponto final. Quem não é autor, quem não é réu, vizinho do autor, a mulher do réu, tudo isso, é tudo terceiro, tá? O requerido é ouvido em 5 dias e ele sendo a parte contrária, ele é intimado para falar em 5 dias. 398 deixa isso claro. O requerido é ouvido em 5 dias. Agora, se o requerido da produção de prova for um terceiro, cuidado, ó, o 401. Olha aí o 401. Então, olha a diferença do 398 para o 401. 398, o requerido dará sua resposta nos 5 dias. Ele vai ser ouvido a respeito da alegação de que está com ele o documento para falar em 5 dias. Quem é esse requerido 398? É a parte contrária. O autor alegou que o documento está com o réu. O réu vai ser ouvido para se manifestar em 5 dias. Vai falar que não está comigo nada. Vai falar que não tem utilidade nenhuma. Vai convencer o juiz a não determinar. Ali é mera oitiva, contraditório. Não é que ele vai apresentar em 5 dias, não, tá? Ele é ouvido para falar sobre em 5 dias. Depois o juiz vai decidir se manda entregar ou não. Aí é outros 500. Olha o 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, como é que interpreta a lei? Falou requerido no 398, mas não falou que era a parte. Foi requerido. O requerido poderia ser o terceiro? Poderia. Mas tem o artigo 401 falando do terceiro, então é porque o 398 é quando é a parte, 401 é quando é o terceiro. Então, sendo um terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Mudou o prazo. E trouxe um elemento importantíssimo, que é a citação. Percebam que, pelo amor de Deus, tá? Ele não é citado para ver a parte na demanda. Então, o autor tendo a juízo em face do réu, formulando um pedido de R$1,5 milhão. Você vai citar o terceiro para ele pagar R$1,5 milhão ou não? Não. É formado um incidente processual. Ele é réu, ele é citado. Quem é citado vira réu, não tem como fugir disso. Ele é citado e ele vira parte somente no incidente de se tem que entregar ou não o documento. Tá? Ele não é citado para virar parte da demanda. Então, nós temos uma ação originária e uma demanda incidental, distribuída por prevenção. Alguém falou aí alguma coisa, não? Seria só um chamamento ao processo? Não, cuidado. Chamamento ao processo é um meio de intervenção de terceiro, que é cabível no artigo 126, salvo engano, quando há obrigação solidária. Então eu sou devedor, tanto quanto o outro devedor, sou o D1, o outro é o D2. Tem cláusula de solidariedade, o autor pode ajuizar só contra um de nós? Pode. Mas a lei também, que o direito material odeia, os civilistas odeiam o chamamento ao processo, porque quebra a primazia do credor de escolher. Concordo eu aqui. Mas chamamento ao processo é uma outra coisa. Tá?
É uma intervenção de terceiro típica, que é cabível na hipótese específica, é oferecida na contestação, então é só o réu que pode propor, e é o caso específico da dívida-obrigação solidária. Eu chamo para o processo quem deve tanto quanto eu. É isso. Aqui, nada. Aqui o terceiro, só o que tem de semelhante é que os dois casos tem um terceiro. Intervenção de terceiro, chamante e chamado. Aqui, qualquer das partes, seja autor, seja réu, já é uma questão. Que o réu pode alegar como o autor pode alegar, que o documento ou a coisa está com outra parte. Já é uma distinção. E não é fundado aqui em solidariedade na obrigação, que é fundada na circunstância do documento ou coisa estar com o terceiro ou com a outra parte. Tá? A semelhança que tem é que você vai trazer o terceiro para se manifestar sobre aquilo. Se você utilizou esse chamamento ao processo de modo técnico, que está chamando no sentido usual, ok. Só cuidado que tem um instituto no processo que é chamado chamamento ao processo, que é uma outra coisa. Heitor, os 15 dias contam a partir da citação, certo? No caso do terceiro Ou seja, pode levar mais tempo. Porque, na verdade, é da juntada aos autos, artigo 231, né? É um prazo processual como outro qualquer, da juntada aos autos do comprovante de citação, ele tem 15 dias para se manifestar. E aí o juiz, ouvido as partes, vai decidir. $400 é importante, ó. O juiz vai decidir e tem a previsão de uma presunção que se houver recusa injustificada nessa oitiva, o juiz vai presumir que o que a outra parte está falando é verdadeiro. E lembra que ela especificou qual é a finalidade que ela quer utilizar com aquela prova? E aí, se injustificadamente não for entregue, o juiz vai tomar aquela finalidade como ocorrida, como presumivelmente ocorrida. Veja como é que o tempo todo a lei trabalha com presunções. Cognição é alegação e provas. Não havendo prova, que é um caso clássico. O cara precisa do documento que está com a outra parte. A outra parte fala lé com cré. O juiz vai presumir que aquele documento está ali e que a finalidade que a parte queria ocorreu. Presunção. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar. Por isso que o requerente especifica lá a finalidade. Que se ele conseguir colar ali uma presunção em desfavor da outra parte, é aquela finalidade que ele indicou. Se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398, 5 dias, mas tem o 401 também, ou a recusa for havida por ilegítimo. O cara não fala lé com cré. Tá? Cuidado, porque eu aqui agora acabei me traindo. O 400, inciso 1º, é só quando é a própria parte, tá? Porque, veja, não faz sentido. O autor vai a juízo em face do réu, dizendo que precisa de um documento que está em poder do terceiro. Aí o terceiro não fala nada, o terceiro não junta, o terceiro não fala lé com cré. O juiz não vai presumir como verdadeiro que o autor está falando contra o réu, tá? O réu não tem nada a ver com a história. Então, esse inciso 1º do 400 é especificamente ao 398 mesmo, tá? Quando é parte no processo. Quando é terceiro, a consequência é que o juiz pode mandar buscar e apreender a coisa. Então, resumidamente, é isso, tá? É isso, galera. Vamos parar por aqui. Vou tomar nota já aqui, sem maiores delongas. O próximo tópico que nós veremos é a prova documental. Mas não dá para... É a maior prova, tá? Mais 40 artigos. Tem mais 40. 405, deixa eu ver se eu me traí aqui a memória. É mais 405 a 442. Não bateu 40 não, tem quase 40. Então, a associação que eu fiz era de 40. Quase 40. Então nós vimos hoje ônus probatório, AIJ, ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa. Próxima aula,
nós vamos começar, tem que falar da prova documental, da prova testemunhal, da prova pericial e da inspeção judicial, que é água com açúcar também. Mas vamos falar, deve levar que é metade da aula passada, da próxima aula, e aí na próxima aula a gente já começa a encaminhar para o final, vai ficar faltando falar só da sentença e da coisa julgada. Uma aula e meia para sentença e coisa julgada dá para falar tranquilo. Nós vamos cumprir o calendário, o conteúdo programático integralmente, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou me entender aqui com a posição aqui dos meus instrumentos de trabalho, que hoje a coluna me cobrou um preço maior do que os outros dias. Bom, vamos lá, sem mais papo furado. Se alguém não tiver dúvida, eu vou encerrar aí. Boa noite, professor. Valeu, cara. Boa noite para todos aí. Obrigado. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Vou encerrar aqui.